Boa tarde. Ou boa tarde, fraco. Para vocês não almoçaram ainda? Boa tarde. Agora sim. Pessoal, hoje o conteúdo de matemática é especial. Função do primeiro grau, certo? Na função do primeiro grau, é um dos assuntos que mais caem. E detalhe, não cai de forma difícil, cai de forma fácil, no máximo médio. Então vocês não podem perder, ok? Queria também, como o professor Fábio falou, dar uma salva de palmas para vocês, porque vocês merecem. Só pela decisão de estar aqui no domingo, que eu acho que vocês estão no melhor lugar, vocês já são vencedores, mas ainda falta a chegar para ser campeões, ok? E o campeonato só será realmente finalizado em fevereiro, quando vocês fizerem a matrícula primeiro na UFC, quem sabe alguém mais que queira o S, ou qualquer outra instituição que vocês queiram, certo? Matrícula na UFC já começa em fevereiro. Quem recebe aí? Quem vai fazer a matrícula aqui em fevereiro na UFC? Quem é? Show de bola. Se depender de mim, todos vocês vão estar lá, tá certo? Bom, outra coisa, quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, Dicas do Gandhi, lá tem resumos dos principais conteúdos que caem em matemática para o Enem, e todo dia tem uma enquete lá para você responder, claro, de matemática. A parte básica, hoje a enquete é sobre logaritmo, ontem foi sobre exponencial. Então todo dia, até a véspera do Enem de matemática, tem alguma coisa lá para você responder, e no outro dia eu coloco a resposta, tirando as dúvidas, tá bom? Então siga aí no Instagram, @Dicas do Gandhi, Gandhi, Gandhi. Bom, função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Função do primeiro grau é toda função cuja variável tem expoente 1. Normalmente ela é escrita da forma ax mais b, ok? Onde o a nós chamamos de coeficiente angular ou inclinação. Pessoal, eu fiz uma enquete esses dias, onde eu colocava lá uma função do primeiro grau, e a maioria dos alunos não sabia distinguir o que era o coeficiente angular e o que era o coeficiente linear. Então, se você primeiro não souber distinguir qual é o angular e qual é o linear, você não consegue andar num item que tenha função do primeiro grau, tá certo? Bom, então vamos lá, é toda função da forma ax mais b. Aí vamos ver agora o que é esse a e o que é esse b. O a, que é o que multiplica o x, ele é chamado de coeficiente angular, ou inclinação da reta. Daqui a pouco eu vou chamar a atenção de vocês num fato, num erro que todo aluno comete, que quem está aqui hoje não vai mais cometer numa prova que envolva a função do primeiro grau, certo? Então o a sempre multiplica o x, independente da posição, porque a posição pode estar invertida. O b pode vir primeiro, pode vir assim, b mais ax, certo? Então não importa, não é o primeiro que é o a é quem multiplica o x, é o coeficiente angular. O b é o que nós chamamos de coeficiente linear, ou termo independente. Esse b, ele é muito importante no gráfico. Nós vamos resolver aqui algumas questões que vocês vão ver que ele realmente, para você reconhecer a função, você primeiro precisa olhar para o b. Você não precisa olhar para o a, certo? Você primeiro olha para o b e depois olha para o a, para saber se a função será crescente ou decrescente. Com isso você resolve
a maioria das questões de função do primeiro grau. Bom, aí eu coloquei como exemplo, ó, de função do primeiro grau. F de x igual a 3x mais 2. Notem, o A vale quanto aí, pessoal? Vamos lá, vamos acordar. O A vale quanto aí? 3. E o B vale, claro, 2. Sempre que eu tenho o A e o B, a função do primeiro grau é chamada de afim. E ainda tem outro detalhe. Na hora do gráfico, o gráfico vai tocar tanto o x quanto o y. Ele terá um ponto no x e um ponto no y, que não é o zero. Quando eu falo zero, é o ponto 0, 0, né? A origem. Então ele vai ter que cortar o x ou do lado negativo ou do lado positivo, e no y também vai cortar o x ou do lado positivo, o y ou do lado positivo ou do lado negativo. Ele não vai passar no centro, ele não vai passar no 0, 0. Beleza? Então com isso você já identifica que a função tanto tem o A quanto tem o B. Outro exemplo, f de x igual a 5x. É chamada função linear. Notem, o A vale 5, né? E o B vale quanto? B? Grilo? Como é que faz assim, o grilo? Vocês estão vendo o B aí? Então, se não tem, vale 0. Beleza? Se não está mostrando o B, é porque o B vale 0. Ah, professor, característica dessa função, ela vai ter que passar no 0. Obrigatoriamente, ela passa no 0, 0. Então, olhando o gráfico, você já sabe. Se tem um B na função, você descarta qualquer uma delas que passa onde? No 0. Se não tem o B, você descarta aquelas que não tem o 0. Olha aí como facilita a conta. Beleza? Por último, uma função também especial é uma função onde o A é igual a 0. Ela só tem o B. Ela é chamada constante. Ok? O que é que acontece na função constante? O A, ele dá inclinação, ou para cima, ou para baixo, ó. Crescente ou decrescente, não é assim, ó? Crescente, decrescente. Se não tem inclinação. Então o gráfico ele vai passar reto. Onde estiver o B, ele vai passar reto, paralela ao eixo X. Então só aqui tem 3 informações importantes. Quando tem o A e o B, não passa no 0. Quando não tem o B, obrigatoriamente tem que passar no 0. E quando tem apenas o B, não tem o A, ele é horizontal, porque ele não tem inclinação. Isso aí serve muito para reconhecer. Dá uma função e você vai só marcar qual o gráfico. E aí você, por eliminação, você já elimina aqueles que não faz parte, e aí depois vai raciocinar um pouco para poder fazer a questão, tá bom? Bom, exemplo de função. Está na apostila isso aí, ou no material que vocês receberam. Beatriz pegou um táxi para ir à casa de seu namorado, que fica a 15 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, bandeirada, de R$4. Ou seja, entrou no táxi, já tem que pagar R$4, ok? E a bandeirada, R$4 é fixo. Mais R$1,60 por quilômetro rodado. Qual o valor pago? Ora, como é que eu monto isso? Você às vezes não precisa nem saber montar a função não. Mas você sabe que vai ter que fazer o quê? Multiplicar 1,60 pela quilometragem rodada
E o resultado você tem que somar o quê? Mais 4, que é fixo. Então, só que eu vou montar em forma de função. Vai ficar assim, ó. R$ 4 mais 1,60, que é R$ 1,60, vezes X. Por que X? Porque eu não sei quantos quilômetros eu vou rodar. Então, isso aí é o que nós chamamos de função. E é função do primeiro grau porque o X vale quanto? 1. Quanto é o A dessa função? 1,60. Quanto é o B? 4. Notem que está invertido, né? O B veio primeiro. Mas não importa. O A sempre multiplica o X. O que é que eu vou fazer agora, já que eu quero saber quanto é que a Beatriz vai pagar? Eu vou substituir o X por 15, né? Vai ficar assim. 4 mais 1,60 vezes 15. E aí o que é que eu faço agora, pessoal? Somo 4 com 1,60 e multiplico por 15, não é isso? É? É não. Aluno comete esse erro? Muito. Até os que têm domínio da matemática cometem esse erro. Por quê? Às vezes é pela ansiedade, né? Nervosismo, pressa em fazer o cálculo. Pessoal, regra de quem vem primeiro. Potência e radiciação vem primeiro. Depois, multiplicação e divisão. Por último, soma e subtração. Então, não posso somar o 4 com 1,60. Primeiro, eu tenho que multiplicar 1,60 por 15 e o resultado eu somo com 4. Então, vai ficar 4 mais 24, que é igual a 28. Então, ela vai pagar R$ 28, ok? Se eu não me engano, você está no material de vocês. Então, isto é função do primeiro grau. Qual o objetivo das funções? O objetivo de qualquer função não é prejudicar o juízo de vocês não, certo? O objetivo da função é fazer a leitura de mundo e interpretar de forma matemática. É tanto que nós só temos funções para o que acontece regularmente. Isso aqui está regular, ó. Para cada quilômetro eu vou ter que multiplicar por 1,60. E o resultado eu vou somar com 4. Isso vai acontecer para qualquer número? Vai. É regular? É. Então é função. A função só acontece quando nós temos regularidade, certo? É a visão de mundo na forma de matemática. É a função. Vamos passar. Raiz ou zero da função. Outra coisa que nós perguntamos ao aluno e o aluno erra. O que é raiz ou zero da função? Bom, definição. Chama-se raiz da função, o número real está o quê? O f de x igual a zero. Ixi, professor, traduz aí para o português, porque a matemática está difícil. F de x igual a zero significa que o y vale zero. Ou seja, o y sempre é o resultado quando eu substituo o x. Ok? Quando eu substituo o x, eu encontro o y. Esse y nós chamamos de imagem. Então eu quero saber qual é a raiz. É o valor de x que torna a equação igual a zero. Beleza? Às vezes você não precisa nem fazer conta. Só olhando dá para descobrir a raiz. E nós vamos ver aqui na hora do gráfico que a raiz é de muita importância, assim como o B que eu falei para vocês anteriormente. Olha aqui um exemplo. Acha a raiz de f de x igual a 2x menos 10. Mole, mole. Qual é o valor de x que torna isso aí zero? 5, né, garoto? Beleza. 5. Professor, estou enxergando não. Ora,
Se você substituir o x por 5, 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10, 0. Se esse x faz com que o y se torne 0, esse 5 é chamado de raiz. Professor, por que a raiz é importante? Porque eu estou pedindo para vocês calcular a raiz, agora por que é importante? É importante, sabe por quê? Porque é na raiz que o gráfico toca o eixo x. E é no B que o gráfico toca o eixo y. Entenderam por que eles são importantes? Primeiro, professor, você está falando de gráfico. Qual o gráfico da função do primeiro grau? É uma parábola ou é uma reta? Quem acha que é parábola aí? Quem acha que é reta? Aleluia. Ainda bem que a maioria, não vi, na verdade eu não vi ninguém, se bem que eu sou cego, a partir daqui eu sou cego, certo? Mas eu não vi ninguém levantando a mão para a parábola. Show de bola. Parábola é gráfico de função do segundo grau. Fiquem espertos. Parábola é gráfico de função do segundo grau. Gráfico de função do primeiro grau é chamado reta. Reta. E a reta, quando a função é afim, ela tem que tocar no x e no y. No x toca na raiz e no y toca no b. Ok? Vamos fazer já os gráficos. Outra forma de você resolver essa questão, que às vezes pode dar uma fração, certo? Aí você faz essa equaçãozinha, ó. Você pega o 2x menos 10 igual a 0. Porque você não quer justamente achar o valor do x que dá 0? Igual a 0. Passa o 10 para o outro lado, negativo vai positivo. Divide o 10 por 2 e dá 5. Mas só olhando você tem como descobrir a raiz. Porque basta substituir pelo número que a equação como um todo dá 0. Até aí, beleza? Estão comigo aí? Faz sentido para vocês? Show. Vamos lá. Gráfico. Agora chegamos no gráfico. Pessoal, hoje nós vamos falar, sendo bem objetivos, vamos falar do que realmente interessa da função do primeiro grau. Para que a gente possa fazer a maior quantidade de exercícios possíveis. Beleza? Principalmente, a maioria dos exercícios eu vou evitar utilizar a álgebra pura. Vamos tentar fazer a maioria das questões usando proporção. Aí alguém podia dizer assim, professor, você resolve só na lógica, né? Proporção faz parte da lógica. Mas toda função do primeiro grau dá para você resolver por proporção. E aí, às vezes, o aluno fica enganchado na equação, certo? Então, o gráfico, como eu já falei, vocês responderam, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Isso é importante, viu? Muito importante. Saber que o B passa no Y é importante, a primeira coisa. Segunda coisa importante, saber se a função é crescente ou decrescente. A terceira, que é a raiz. Primeiro, o B. Segundo, se é crescente ou decrescente. E terceira, a raiz. Professor, por quê? Primeiro, como é que eu reconheço que uma função do primeiro grau é crescente? Alguém lembra? Depende de quem? Do A ou do B? Responda aí. Do A. Opa, beleza, do A. Então, para olhar se é crescente ou decrescente, esqueçam B. Olhem para o A. Você vai olhar para o número em si do A ou vai olhar para o sinal do A? O que é que vocês acham? O que é que vale? O tamanho do número ou o sinal? Sinal. O tamanho só vai interferir
na inclinação, beleza? Na proporção que a função vai aumentar ou a função vai diminuir, entendeu? O número do A serve para dizer quanto a minha função vai crescer ou quanto ela vai decrescer, o número. Mas o sinal é que diz se é crescente ou decrescente. Se o A é maior do que zero, positivo, ela será crescente. Fiz questão de salientar, ó, o B e a raiz. O B é onde toca o Y, a raiz é onde toca o X. Pergunta, esse exemplo que eu dei aí, independente da função, é afim ou linear? Afim ou linear? Afim. Linear tem que passar no zero. Lembrem, linear tem que passar no zero. O afim passa no X e no Y. Ou seja, aí tanto tem o A quanto tem o B. A linear tinha que passar onde está o zero. Justamente no zero. Olhe como é o crescente. Ó. Como é que você faz positivo para o amigo seu? Rapaz, ó, tá positivo. Como é que está a vida? Tá boa. Então, crescente, meu amigo, ó, tá boa. Tô feliz. Tô empolgado. Vou passar no Enem. Vou fazer minha matrícula. Tudo crescente. Decrescente. Mas tentar, pai, tô triste. Faz logo assim, ó. Tá? Tô triste. Tá estudando? Tô. Vai logo. Tô. Então, ó, crescente, decrescente. Aqui eu tenho certeza que só tem pessoas crescentes. Aqui, para estar num domingo à tarde, onde poderia estar em outro lugar, mas prefere estar aqui, é porque aqui tem pessoas evoluídas. É outro nível aqui, tá certo? Outro nível. Como é que seria o decrescente, professor? Lógico, seria o negativo. Então, se o A é positivo, crescente. Se o A é negativo, decrescente. E toca também, ó, outra função afim. Está tocando o Y no B e está tocando o X na raiz. Ok? Estão comigo? Levante o braço aí quem está comigo. Show. Durma não. Vamos lá. Olha o que é que eu estou pedindo agora. O gráfico. Só para testar. Sem passar o gráfico. Perguntas valendo 1 ponto na média, certo? Esse gráfico é o menos 2x mais 8. Aí eu pergunto, primeiro, vai passar no y em que valor? No y. Em qual valor? 8. Aquele rapaz ali gosta de responder. Show de bola, muito bem. No 8. Por quê? Porque o B, ó, 8. Então você vai lá no Y e já faz o pontinho. Tem o A e o B. Se tem o A e o B, vai ter raiz. Aí eu pergunto, qual é o valor de X que torna isso zero? Hein? 4. Show de bola. 4. Por que, professor? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 8 dá 0. Se eu perguntar, se antes, agora não, mas se eu perguntasse assim, ó, sem mostrar nada, e dissesse assim, rapaz, vai passar no y igual a quanto? Aí vocês diriam, 8. E aí se eu perguntasse, e no x? Aí alguém diria, menos 2. Estou mentindo? Estou não. Muitos alunos erram porque acham que o número que está multiplicando o x, que é o A, no caso é o menos 2,
é onde a reta vai passar no x, e não é. Passa na raiz, passa no 4. Então a função fica assim, ó. Passa no 8 lá em cima e passa no 4 positivo. Notem, o A é negativo. Olha como é que está a função. Decrescente. Então faz sentido, não é? Faz sentido para vocês? Então não errem isso. Primeiro erro que os alunos cometem é marcar no X o valor do A. No X não é o valor do A. No X é a raiz. Ok? Agora eu estou satisfeito. Opa! Bom, a maioria das questões que envolvem função do primeiro grau, as questões que são médias, não as fáceis, certo? As questões que são médias, resolve-se tudo encontrando A, que é o coeficiente angular. Copiem isso aí, que eu acho que não tem no material, certo? Só a fórmula, beleza? Como é que calculo o A? Para calcular o A, eu preciso de 2 pontos. Porque o A é o que nós chamamos de variação do Y dividido pela variação do X. Ou seja, o que é variação? É você pegar o final e subtrair do inicial. Então, por isso que a fórmula é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Ok? Com isso eu encontro o A. O que significa o A? Significa tipo assim, ó. O A significa que para cada unidade que eu ando no X, eu vou andar a unidades no Y. Isso é o que significa o A. Para cada unidade que eu andar no X, eu vou andar 5 unidades no Y. Como assim, professor? Fazer um exemplo. Suponhamos que eu estou no 0. E eu digo que o meu A vale 10. Então, se eu ando 1 no X, eu vou andar 10 no Y. Se eu ando 2, anda mais 10, aí fica 20. Então, o A significa isso. É quanto o Y vai crescer ou quanto o Y vai decrescer por unidade do X. Isso resolve tanta questão, nós vamos ver aqui. Aí eu coloquei um exemplo. O custo C de produção de X litros de certo produto é dado por uma função expressa pelo gráfico abaixo. Aí ele pergunta, qual é o custo se foi produzido 30 litros? E aí o gráfico está dizendo o quê? Que sem produzir nada, ele já gasta quanto? 800. Concordam? Sem produzir. Por quê? Porque o 800 ele está sobre o Y. Esse 800 está representando quem? O B. O B não é o que passa no Y. Então esse 800 é o que representa o Y, o B. Então aquele ponto que da reta que está sobre o Y, esse é o B. O B é 800. Mas vamos aqui no raciocínio. E aí ele diz o seguinte, sem produzir nada ele já gasta 800. Tem um custo de 800. Mas a partir do momento que ele gasta 16 litros, o custo passa a ser 1.040. 1.040. Vamos notar aqui, ó. Aqui no X, antes de passar para a resolução formal, digamos assim, vamos raciocinar, que aí ajuda você lá na hora da prova. Antes de qualquer coisa, no X ele caminhou quanto? De 0 a 16. Então ele caminhou 16 unidades.
Concorda? No Y ele caminhou quantas unidades? 240. Porque ele saiu do 800 e chegou no 1040. Então, por unidade, o que foi caminhado nessa brincadeira? Por unidade eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o 240 e dividir por 16. Que aí eu vou saber quanto eu vou caminhar por unidade. Isso é o A. Olha a resolução. Eu tenho aqui meu gráfico. Quanto é o A? 15. Por quê? Enquanto aqui eu caminho 240, que é o 1040 menos 800, aqui eu caminho 16 no X. E aí eu pego 240 e divido por 16, que o resultado é 15. O que é que eu faço agora com esse 15? Não precisa nem fazer essas continhas. Era só pegar 240 e dividir por 16, já dava o 15. O que é que significa esse 15? Que para cada unidade que eu andar do X, eu vou andar 15 unidades no Y. E eu quero saber o quê? Eu quero sair do 16 e chegar aonde? No 30, não é? Então eu tenho que andar mais quantas unidades? 14 unidades. Então, para saber quanto é que ainda vai aumentar, bastaria multiplicar 14 por 15 e somar o 1040. Notem, eu não usei nada da função do primeiro grau. Eu só usei o quê? Proporção. Eu vou fazer essa parte que eu acabei de falar, mas eu vou fazer da forma formal agora, certo? Bom, eu achei o A15 e o gráfico parte do 800, não é? Então o 800 é o B. Então a função é dessa forma aqui, ó. 15x mais 800. Faz sentido para vocês? 15 porque é o A. A variação do Y dividido pela variação do X. E o 800 é o B, porque é onde o gráfico toca o eixo Y. Olha como é importante você saber a definição. E aí o que é que eu vou fazer agora? Substituir o X por 30, que é o que ele quer. 15 vezes 30 mais 800, 450 mais 800, 1250. Isso se eu utilizar a fórmula, né? Porque toda a função do primeiro grau é da forma AX mais B. Professor, e daquele outro jeito, como é que faria? Só usando raciocínio, que é o importante para vocês, é vocês lerem e interpretarem matematicamente, porque senão você fica muito voltado para a fórmula. É o seguinte, não tem um 15? Eu estou no 16. Para andar até o 30, eu tenho que andar 14. Então eu vou pegar 14 vezes 15, que dá 210. Ou seja, do 1040, eu tenho que andar mais 210 passos no Y. Que dá quanto? 1250. Não é mais fácil assim? Raciocinar desse jeito? Professor, isso serve para tudo? Toda função do primeiro grau dá para resolver desta maneira. Usando apenas proporção. Esquecendo um pouco da fórmula. No máximo, saiba como calcular o A, porque o A é a variação. Você subtrai o Y e divide pela subtração do X. Beleza? Vamos prosseguir. Chegamos aos exercícios. Bom, primeira. O banco é o quê? Mutreta e cambalacho. É a cara de banco, não é isso? Cobra uma tarifa para manutenção de conta, chamada TMC. Aquela que desconta de quem tem conta corrente aqui, né? Da seguinte forma. Uma taxa de R$10 mensais e mais uma taxa de 15 centavos por cheque emitido. Então, o que é que acontece? Sem comer e sem beber, eles descontam R$10 de vocês.
né? Sem comer e sem beber. E se você emitir um cheque, para cada cheque, 15 centavos. Beleza? Já dá para imaginar? 15 centavos vezes X, somado a 10, não é? Então, vamos pensando, raciocinando. O banco da Catomala, certo? Cobra de TCM, né, que é a tarifa de manutenção de conta, R$20 mensais e mais uma taxa de 12 por cheque. Ou seja, sem comer e sem beber, R$20 sai da sua conta e para cada cheque emitido sai 12 centavos. Senhor Zé do Lar, certo? É correntista dos dois bancos e emite mensalmente 20 cheques de cada banco. A soma das TMCs em reais paga mensalmente por ele aos bancos é. Então o que você vai fazer? Ele emite 20 cheques. Você vai no primeiro banco, 20 vezes 15 centavos, somado a 10. No segundo banco, 20 multiplicado por 12 centavos, somado a 20. Ficaria assim. No Mutreta, 10 mais 0,15x, que dá 10 mais 0,15 vezes 20, que dá 13, né? Então, no banco A, o Mutreta, ele vai pagar 13 conto, R$13. No Dakar Tomala, ele vai pagar, então, R$22,40. Só que ele quer saber o total reunido, né? Então, vou ter que somar. Vai dar R$35,40, letra D de dado. Ok? Ah, tá perfeito. Tá dando para enxergar aí? Quem tá aí atrás aí, tá ok? Tá dando para enxergar? Fácil, né? Então, montou, multiplicou, somou, você encontra o resultado de cada um. E aí soma o resultado. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba. Olha o detalhe, uma bomba. Mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. O gráfico é isso aqui, ó. Ok? Aí ele pergunta, comando, qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Bom, na primeira hora, tinha quantas bombas? Uma bomba. E essa bomba ela ficou ligada durante 1 hora. E nessa 1 hora, leitura de gráfico agora, ó. Nessa 1 hora, só esvaziou quantos litros? Em 1 hora, passou de 6 para 5, estão enxergando? Então, só esvaziou 1.000 litros. O que significa isso? Que a primeira bomba, ela esvazia a caixa em 1.000 litros a cada hora. Ou seja, a vazão, né, é de 1.000 litros por hora da primeira bomba. Vamos lá, vamos raciocinar. Então, na primeira hora, a primeira bomba, ela gasta, tem a vazão de 1.000 litros por hora. E aí significa que sobrou quantos litros? 5.000. 5.000 para ser esvaziado em quantas horas? 2 horas. O que é que eu vou fazer então? Vou pegar o 5 e dividir pelo 2. Então, a vazão para finalizar foi de 2.500 litros por hora. Faltavam 5.000, ainda tinha 2 horas.
Então, por hora, que é o que eu quero, 5.000 por 2 dá 2.500. A primeira bomba não mudou. E a primeira bomba tinha vazão de quanto? 1.000 litros. Está lá em cima. Ora, se a vazão total foi 2.500 e a primeira era 1.000, é porque a segunda é 1.500. Resposta letra C de certo. Ok? Quando eu vinha para cá, escutando rádio, aí eu vi uma frase bem interessante, não é? E aí, no final, nós vamos fazer uma reflexão justamente sobre isso. O rapaz lá falando a respeito de sucesso, né, de conquista, e ele falou o seguinte, que antes de qualquer conquista, vem um sonho. Se você não sonhar, você não conquista. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão justamente sobre o sonho, certo? No final da aula só. Vamos fazer uma reflexão sobre o sonho. Que eu acho que o sonho da maioria de vocês é justamente estar aprovado no mês de fevereiro, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre isso. Tá bom? Afinal, falta praticamente um pouco mais de 1 mês e meio para o Enem. Então está na reta final. Está naquele pique, que aquele corredor de 100 metros tem que dar aquele gás final. Não é para morrer não, certo? Porque não adianta nadar e morrer na praia, né? Aquele gás final para poder realmente ser campeão. Como eu falei para vocês, vencedores vocês já são. Agora falta só pegar a taça do campeonato. Terceira, na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, verde, amarelo, vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos. Então a amarela é fixa, 5 segundos. E o tempo em que a luz verde permanece acesa, seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fica acesa. Então, o que é o que eu já tenho de informação? Que a amarela, 5, a vermelha eu não sei, mas eu sei que a verde é 2/3 da vermelha. A luz verde fica acesa em cada ciclo, durante X segundos. Opa, ele não dá informação da vermelha, mas ele dá informação da verde, que é X. E cada ciclo dura Y segundos. O que seria o ciclo? Seria somar o tempo da amarela, o tempo da verde e o tempo da vermelha. Então, vamos lá. Aí ele dá, o que é que ele quer? Ele quer qual expressão representa a relação entre X e Y. Ou seja, entre o tempo do ciclo e o tempo da luz verde, né? Que é X. Bom, primeiro, vocês concordam que o ciclo é 5 da amarela, X da verde, e eu chamei V da vermelha. Não sei quanto é a vermelha, mas o que é que eu sei? Que a verde, que é o X, é 2/3 da vermelha. X é 2/3 da vermelha. E aí o que como eu faço isso? Eu vou ter que encontrar o V em função do X. X é 2/3 de V. Fazendo meios pelos extremos, 2V igual a 3x. Então quem será o V? 3 meios de x. Aí agora eu vou substituir. Vai ficar assim, ó. No lugar do V, 3 meios de x. O que é que eu tenho que fazer agora? MMC. Precisa? Professor, é preciso, mas vamos fazer de um jeito mais fácil. Tem quantas frações aí? Só tem uma. Então, se você multiplicar tudo por 2, você tirou o MMC. Beleza?
Então, se você tiver uma equação, e se você tiver só uma fração, se você multiplicar todos os elementos por aquele número que está embaixo, que é o denominador, você está tirando o MMC. Então, o que é que eu vou fazer? Multiplicar tudo por 2. Então, vai ficar assim, ó. O y vai virar 2y, o 5 vai virar 10, o x vai virar 2x, e o 3 meios vai ficar só o 3. O que é que vocês notaram? Que no ponto que tinha fração, fica apenas o número que está em cima. Porque eu estou multiplicando, elimina com o que está embaixo. Só que ele quer todos os termos em função do x, né? X positivo. Então, eu vou pegar esse 2y e passar para o outro lado negativo. E aí vai ficar assim. 2x com 3x, 5x. Menos 2y mais 10 igual a 0. Resposta, letra B de bola. Montamos aí as nossas equações, né? Montamos as nossas equações. Essa é uma questão média, não é fácil, questão média. Mas você tinha que interpretar aquela leitura inicial, que a verde era 2/3 da vermelha. Ok? Vamos prosseguir? Vamos lá. Quarta. Após realizar, essa aqui eu acho ótima. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: R$12 fixo para os clientes que fazem até 100 ligações. Caso o cliente faça mais de 100, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. A partir da 100ª até a número 300, né? É isso. E caso realize entre 300 e 500, será cobrado um valor fixo mensal de R$32. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é... Primeiro vamos interpretar o que está dizendo aí. De 0 a 100, ele vai pagar 12 fixo. Se ele vai pagar 12 fixo, isso é o B ou o A? É o B. Porque o B é o fixo. O A sempre está ligado ao X. Então vai variando. Então o B é o fixo. Se só tem um B, a função é constante. Ela é paralela ao eixo X. Perceberam? Então, sempre que você tiver algo que é fixo apenas, ele será sempre constante. Será sempre paralelo ao eixo X. Saindo de qual ponto? Do ponto 12. Isso vai até o 100. Do 101 ao 300, vai pagar 10 centavos a mais por cada ligação. Olha a diferença. Ele estava pagando 12. Agora ele vai pagar 10 centavos a mais. Então isso aí vai crescer o que ele vai pagar, não vai? Então começa a ser uma reta o quê? Crescente. Porque ele vai começar a pagar mais do que R$12. Aí quando chega a partir da 300 a 500, só é cobrado 32. E aí novamente passa a ser uma reta constante. Vamos agora interpretar aqui, ó, no gráfico. Pessoal, começa no 12, né? Porque ele começa pagando R$12. Do 12, ele paga até quem? Até o 100, não é? Esse item A está certo? Não. O item A está fora. O item B faz sentido para vocês? Faz sentido, né? Ó. Depois a gente vai fazer uma relação geral. Vem reto no 12, cresce, reto de novo. Vou deixar o B, segura o B. O C faz sentido, vem reto, cresce, faz um pouquinho assim, né? Talvez vocês podem ficar na dúvida. Agora o D faz sentido, D.
Nenhum. Porque ele, do 12 ele já cresce. Ele tem que ser constante. Entenderam como é que vocês... aquela questão do afim, linear e constante é importante. Está percebendo agora? Vamos para o item E. O item E nem se fala. O item E passa do zero. O zero é a função linear. Lembra? Não tem constante, não tem fixo. Esse aqui era como se não tivesse fixo. E nós temos fixo. Tem que ser, então, o item E também está fora. Sobrou o quê? O B e o C. Só que a última informação diz que o 32 também tem que ser constante. Então a resposta é a letra B. Não precisa de um cálculo. Só saber as características do gráfico. Constante, crescente, constante. E não confundir com o linear, que passa no zero. Então, de cara, qualquer coisa que passasse no zero estava fora. Quinto, para fazer traduções de textos para o inglês, um tradutor A cobra um valor inicial de R$16. Olha o fixo de novo, é o B. Mais 78 centavos por linha traduzida. Então, 78 centavos vezes X. E um outro tradutor B cobra um valor inicial de R$28, mais 48 centavos por linha traduzida. Ou seja, 28 mais 48x. A quantidade mínima de linhas de um texto a ser traduzido para o inglês, de modo que o custo seja menor, se realizado pelo tradutor B é... Então, o que é que a gente quer saber? Quando é que o primeiro é maior do que o segundo? Aí você pode fazer de duas maneiras. Você pode colocar o igual, ou pode já colocar os sinais de desigualdades. Maior, menor. Maior, com a direita, né? Maior, menor. Beleza? Primeiro, 16 mais 70 centavos por folha. Maior do que 28 mais 48x. Professor, se eu quisesse utilizar o igual, não teria problema nenhum. Você só tinha que perceber que a partir daquele ponto seria o que tivesse depois. Beleza? Como é que resolve isso? X para um lado, número para o outro. O 48 está positivo, vai para o outro lado negativo. E o 16 está positivo, vai para o outro lado negativo. Vai ficar assim, ó. Subtraindo, fica assim. Esse 30 centavos passa para o outro lado, né? Passa. Dividindo, né? 12 dividido por 0,30 dá 40. Beleza? Então, x tem que ser maior do que 40. Qual é a resposta que é maior que 40? Letra C, 41, se eu não me engano. Professor? Oi? Copinha aí. Entendi. Na apostila, né? Entendi. Certo. Pessoal, só uma coisinha aqui que o colega, agradeço aqui, falou. Na apostila, a ordem da resposta da anterior está diferente da que eu passei aqui, não é? Olhem para o gráfico. Parece que, se eu não me engano, no material de vocês, o gráfico está no... Pronto. Vocês marcaram correto então, né? Show. Porque o que importa era o gráfico. É porque no material que eu enviei, era no B. Aí deve ter trocado. O importante é aquele gráfico. Constante, crescente, constante de novo.
No meu aqui está no B, você está no A, mas aí não tem problema não. O importante é o correto. Obrigado aí o rapaz que veio aqui alertar para isso. Alguns alunos têm dificuldade na hora de fazer essa divisãozinha aí, 12 dividido por 0,30. Concordam? Na hora de fazer essa divisão aí, pessoal, o 0,30 tem quantas casas decimais? 2. Aí o que é que você faz? Você acrescenta, elimina as casas decimais que ele tem e acrescenta 2 zeros no 12. Aí fica 1.200 por 30, 40. Beleza? Se tem casa decimal embaixo, número decimal embaixo, você conta as casas e acrescenta 0 em cima. E elimina o decimal de baixo. Aí fica melhor de vocês dividirem, tá certo? Então, como eu tenho 0,30, ó, 3 e o 0, 2 casas. Eu acrescento 2 zeros em cima. Fica 1.200 por 30, 40. Facilita para vocês fazerem as contas. Próximo. O experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Aí ele colocou aí a tabela, né? 5, 6,35, 10, 6,70, 15, 7,05. Aí ele quer saber qual é a função. Ele está dizendo que é linear. Função linear, função afim, função do primeiro grau, todas elas são da forma AX mais B. Nesse caso aqui, pessoal, como é que resolve uma questão dessa? Fazendo o coeficiente angular. Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Vou escolher 2 pontos. Só voltar aqui, ó. Você tem quantos pontos aí? 3. Você vai escolher quantos? 2. Quais? Você que decide. Eu escolhi o 6,70 menos 6,35 e o 10 menos o 5. Eu peguei o primeiro e o segundo ponto. Podia pegar o primeiro e o terceiro, o segundo e o terceiro. Tem que pegar 2 pontos. Então, 6,70 menos 6,35, 0,35. 10 menos 5 dá 5. 0,07. Só em fazer esse cálculo já acharam a resposta, não já? Da letra o que aí? Qual a única resposta que tem o A como 0,07? É a letra E, né? Professor, mas se eu quisesse achar o B, como é que eu faria? Faz assim, ó. A função não é AX mais B. O A não vale 0,07. Aí você pega um daqueles pontos e substitui no X e no Y, para justamente encontrar o B. Aí você vai achar que o B é igual a 6. Então a função ficaria 0,07x mais 6. Mas se eu não me engano, só encontrar o 0,07, você já teria a resposta correta. Mas é assim que acha o B. Então, se você não tem um x igual a 0 para dizer logo quem é o B, é assim que você encontra. Você encontra o A, substitui no y igual a x mais b, que é a função do primeiro grau, pega um ponto e substitui qual é o y desse ponto e qual é o x desse ponto. Copiem aí. Notem que até agora, a primeira vez que eu utilizei a função propriamente dita foi agora. A maioria das questões se resolve calculando o coeficiente angular e observando realmente quem é o B, qual é essa variação.
A primeira vez foi essa, ok? Então tenham na mente de vocês que a função do primeiro grau sempre é da fórmula y igual a x mais b. Certo? Para a próxima. Sétima, novamente, tem uma tabela. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, pronto, falou primeiro grau, falou afim, você já tem que mentalizar que é y igual a x mais b. É dado por, aí ele dá as variáveis, 0,5, m e 8, 6 e 14, 7 e o k. Aí o que é que ele pede? Ele vai pedir a soma do m com o k. Aí já tem um fato, tem duas coisas que eu tenho que procurar aí. Nesse caso aqui eu tenho que procurar a função, certo? Como é que eu faço para encontrar a função? Para encontrar a função eu preciso do a e preciso do b. Como é que eu faço para encontrar o a? Preciso de 2 pontos. Então, qual o primeiro ponto que eu vou escolher? Eu não posso pegar onde tem o m e o k, porque isso aí eu não vou andar para lugar nenhum. Eu tenho que pegar o ponto 0, 5 e o ponto 6, 14. Estão observando? 0, 5, 6, 14. Então, eu vou fazer 14 menos 5 dividido por 6 menos 0. Primeira coisa, com isso eu encontro o a. Professor, mas falta o b. O b está dado aí. Talvez vocês não perceberam, mas o b está dado. Pessoal, o b é quando o x vale 0. Toda vida que o x vale 0, você só fica com o b. Olha aí, ó. Quando o x é 0, o y vale quanto? 5. Então, esse é o b. Então, como é que fica? Primeiro, vou encontrar o meu coeficiente angular. Os 2 pontos que eu tenho. 14 menos 5, 6 menos 0. 9 sobre 6 dá 3 meios. Ou 1,5. Não tem problema, né? Você pode dividir. Se não der uma dízima, divida. Se der dízima, deixa fração. Viu? Dica. Se der para dividir, divida. Agora, se você dividir e for dar uma dízima, esqueça, deixa em fração. E a função é essa aqui, ó. Y igual a 3 meios de x mais 5. Ok? Onde você podia também dividir o 3 meios e dar 1,5. Ok. Aí é o seguinte. O que é que eu vou fazer agora? Substituir aqueles outros pontos. Um para encontrar o m e o outro para encontrar o k. A partir dessa função. Então vai ficar 8 igual a 3 meios de m mais 5. 3 igual a 3 meios de m, onde o m é igual a 2. E o k? Substitui também. Substitui o k, que é o y, e o 7, que é o x. Vai ficar 10,5 mais 5, onde o k é 15,5. Então, a função é m mais k igual a 17,5. No caso, a letra C. Copinha aí. Bom, chegou aqui um papel, aí tinha uma indagação, porque no slide, né, de uma questão que tinha para saber se era maior ou menor, não era? Aí no slide tinha 0,70, né? Só que foi só um erro de digitação no slide. É 78. Na questão também é 78. É tanto que fica 78 menos 48 dá 30. Beleza? Chegou essa dúvida aqui, aí eu fui olhar ali, tem o 78, aí quando eu percebi, é que no slide tem 70, quem copiou 70, troca o 70 por 78. Era só isso. Beleza? Mas continua sendo 30, que o erro foi só de digitação. Só trocar o 70 por 78.
Para a próxima. Opa! Vamos treinar aqui as proporções aqui que nós vislumbramos aqui no início da aula. Ele está dizendo o quê? No gráfico, sem olhar nem qual é a pergunta. Enquanto no X ele está caminhando 6 unidades, quantas unidades ele está caminhando no Y? 12, né? Então, 12 dividido por 6 dá 2. Então, para cada caminhada no X, ele vai caminhar 2 vezes no Y. Beleza? Aí vamos para a pergunta. Ele fala que tem uma empresa de TV a cabo, cobra para instalar na residência um custo fixo e outro variável. Ele não deu fixo. Só que ele deu o gráfico. E ele quer saber quanto é que vai gastar se ele for instalar 35 metros de fio. Já vimos aí como é que faz a resolução, ó. Enquanto ele caminha 6 no X, ele vai caminhar 12 no Y. Então, por unidade, ele caminha 12 por 6, R$ 2. Então, vamos lá. 6 no X, 12 no Y. Então, ele vai gastar quanto? R$ 2 por metro. Ele já está no 20. Para o 35, faltam quantos metros? Do 20 para o 35? 15. Então, basta multiplicar 15 por 2, que vai dar 30. Então, agora basta você fazer o quê? Somar 72 com 30, 102. Letra B. Não precisou usar nem a função. Só proporção. Professor, então toda vida numa função do primeiro grau eu posso fazer esta regra, dividir a variação do y pela variação do x, multiplicar pelo que falta, e aí somar ou subtrair? Pode, sempre. Se for crescente, você soma. Se for decrescente, você subtrai. Sempre pode fazer dessa maneira. Ok? Tentem resolver dessa maneira que vocês vão ganhar tempo e vocês não vão se enrolar na hora de montar a função. Porque notem, você ainda teria que ir atrás do B para saber quanto era o 35. E dessa maneira, não precisa ir atrás do B. Ok? Basta multiplicar pelo x que falta e somar o y que você já tem. Somar ou subtrair, né? Nesse caso era somar. Vamos para a próxima. Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem por até 8 dias. A hospedagem seria em apartamento de luxo e, nos 3 primeiros dias, a diária custaria 150. Isso é fixo, né? 3 dias, 150. Preço da diária fora da promoção. Nos 3 dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja taxa média de variação a cada dia seria 20. Ou seja, ia diminuindo R$ 20 a cada dia. Em quantos dias? Mais 3 dias. Nos 2 dias restantes, seria mantido o preço do 6º dia. Então, o valor que desce no 6º dia ia continuar constante até o último dia. Aí ele deu a função. Aí ele quer saber, fazendo o pacote promocional, qual seria a economia. Então, vamos lá. Ele fez até o gráfico aí, ó. Constante, decrescente, constante de novo. Bom, nos 7 dias normais, ele teria que pagar 1.050. Porque a diária é 150,
7 vezes 150, 1.050. Agora no pacote, vamos calcular agora no pacote. Ele pagaria 3 diárias de 150, pagaria 130 no quarto dia, 110 no quinto dia e R$90 no sexto dia. E nos outros 2 dias, pagaria R$90 ainda, porque seria constante igual ao primeiro. Aí eu peguei 3 vezes 90, porque é o sexto dia, o sétimo e o oitavo. Então ele vai gastar 960. Então a economia é de R$90, letra A de amor. Está faltando amor, tá aí. Tome amor. Bom, vamos agora para a 10ª. Fizemos 10 questões, ficam só 10 para vocês, tá certo? Show de bola, show de bola. Nós vamos resolver as 10 questões, a 10ª. E após essa 10ª questão, vou fazer aquela reflexão com vocês para a gente finalizar a aula, tá bom? Então não saiam, né? Até porque o outro professor está chegando. Vamos fazer uma reflexão boa aqui para vocês mentalizarem esse sonho que é entrar na universidade. Beleza? 10ª. Essa 10ª é muito fácil. A função que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o valor de X de uma mercadoria é... Primeiro, só olhando, já dava para eliminar o item A. Por quê? Pelo seguinte, ele está dizendo que vai calcular uma porcentagem de desconto sobre o valor da mercadoria. Mas ele não disse que depois tem que somar ou subtrair. Então o item A, então a função ela é linear, certo? Então primeiro, se eu vou descontar 3%, eu tinha 100, menos 3 vai ficar 97. Só que 97%, pessoal, é um símbolo. Toda porcentagem tem que ser dividida por 100. Beleza? Então, será 0,97 vezes X, que é letra B de bola. Fácil, né? Tem uma ferramenta importantíssima, certo? Para o sonho que vocês querem concretizar, que é você justamente imaginar o quanto vocês podem estar felizes ao conseguir o sonho tão esperado, certo? Isso é muito importante para vocês, a neurolinguística diz, reprogramarem as crenças e as ansiedades de vocês. Até mesmo para vocês realmente refletirem sobre o que estará faltando. Ok? Tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem, vou soltar um videozinho aqui. O vídeo não é para vocês assistirem o vídeo. Na verdade, o que a gente vai aproveitar do vídeo é a música, não é o vídeo. Primeiro, eu queria que todos, por favor, ficassem de pé agora, por favor. Quem puder, fique de pé. Todos, por favor. Todos de pé, por favor. Só baixar um som, só um pouquinho. Não precisa ser muito alto, não. E eu queria agora que vocês fechassem os olhos. Queria agora que vocês todos fechassem os olhos e imaginassem aquele momento feliz que seria fevereiro, o dia que você vai estar entrando na UFC para fazer a matrícula de vocês. Vocês já pensaram nisso, já? Então pensem agora, fechem os olhos e pensem no dia da matrícula. Como é que seria? Pensem aí o dia da matrícula. Como é que seria acordar nesse dia? Com quem você estaria nesse dia? Pense aí na palavra que o seu pai, a sua mãe,
o seu marido ou a sua esposa lhe disse ao acordar e dizer assim: você não apenas venceu, você ganhou. Vá lá, faça a matrícula e arrasa. Pense aí. Será um dia feliz para vocês? Vocês estão se sentindo felizes? Tenho certeza que vocês estarão felizes. Agora dê um passo para trás no seguinte fato. Pense no dia que vai sair o resultado do SISU, em janeiro. Será que nesse dia vocês vão estar ansiosos? Será que nesse dia vocês estão esperando uma nota boa? Uma nota razoável? Ou uma nota ruim? Será que vocês, ao olhar para a nota, vocês estão pensando: será que eu poderia fazer melhor? O que me faltou? Será que eu poderia melhorar? Será que poderia ser melhor? Pense aí o que é que poderia melhorar nessa nota. O que vocês precisariam fazer para melhorar essa nota? Pense agora no dia da prova do Enem de matemática. Como é que vocês estão se sentindo? Estão ansiosos? Como é que foi amanhecer nesse dia de fazer a prova? Será que foi um dia angustiante? Será que vocês estão calmos? Como é que é entrar na sala para fazer a prova? Como é que vocês estão se sentindo ao olhar para a prova de matemática? Será que vocês estão tranquilos? Será que vocês estão pensando assim: poxa, eu esqueci qual é o coeficiente angular da reta. O que é que está faltando a vocês para fazer uma boa prova? Pense o que faltou antes de chegar lá e sentar naquela cadeira. O que é que faltou para fazer uma boa prova? Não só de matemática, mas de ciência da natureza, de linguagens e códigos e ciências humanas. Pense no que está faltando. Como você vai chegar nessa prova? Pense agora no mês de outubro, um mês antes. Um mês antes da prova. Vocês têm tempo ainda, tem um mês. O que é que vocês podem fazer nesse mês para que quando chegar no dia da prova você não sinta ansiedade? Para que você não ache a prova difícil? Para que você realmente tenha tranquilidade suficiente para poder fazer essa prova e dizer assim: eu sei, eu vou fazer, eu vou conseguir, porque em fevereiro eu vou fazer a minha matrícula, porque eu vou tirar nota boa nessa prova. O que é que você precisa agora, nesse mês de outubro, fazer para conseguir? Pensem aí. E agora chegamos no dia 16 de setembro. 16 de setembro, eu só enxergo aqui vencedores. Porque vocês decidiram ser vencedores. Se vocês estão aqui hoje é porque vocês são vencedores. Diga agora comigo: eu vou vencer. Diga. Repita mais forte: eu vou vencer. Eu sou vencedor. Eu vou conseguir. Eu sou campeão. Vocês realmente serão campeões. Porque em fevereiro todos vocês vão conseguir a matrícula na Federal. Beleza? Quem aqui vai passar no Enem 2018? Show de bola. Obrigado, pessoal. Até a próxima.